Oi, pessoal, eu sou a Amanda e hoje eu proponho uma reflexão a partir do livro Surpreenda-se com o Seu Potencial, do John C. Maxwell. Eu acredito que é assim que se pronuncia esse pedacinho do sobrenome dele. Então, o que acontece? Eu vou comentar sobre o capítulo 11, que fala sobre fracasso. O que não é o fracasso? É uma reflexão minha a partir do que o autor tratou nesse capítulo. Que o autor tratou nesse capítulo. Então, o que acontece? O fracasso, em primeiro lugar, ele não é uma coisa de fracassados. E o que eu quero dizer com isso? Que toda vez que a gente tenta fazer uma coisa, a chance disso dar errado é muito grande. Então, que dar errado com você não te faz um fracassado. E ele comenta nesse livro que cerca de as pessoas bem-sucedidas, né? Elas erram pelo menos 2 vezes a cada 3 coisas que elas tentam fazer. Enquanto que as pessoas fracassadas erram 2 vezes a cada 5 coisas que elas tentam fazer. Então, com isso, a gente pode pensar que o fracasso, essa sensação de ser fracassado, também é uma coisa que a gente conclui a partir das nossas experiências. E eu não digo isso no sentido daquela filosofia super positivista, no sentido de é tudo sobre o que você pensa. Pense positivo e os seus problemas vão acabar. Não é isso. É que essa conclusão, né, de ser fracassado por ter fracassado é uma coisa nossa. E o segundo ponto é, além do fracasso não ser uma coisa exclusiva dos fracassados, é que o fracasso, ele não é um inimigo. Então, aí que vem a coisa. Então, a pessoa que é bem-sucedida, né, que ela errou 2 vezes a cada 3 coisas que ela tentou fazer. Qual que é a postura dela, proposto por esse livro? Ela vê aquela coisa que ela fez errado, em vez de simplesmente concluir que deu errado e tratar como esse inimigo. Então, por exemplo, eu fui tentar estudar pro Enem e errei. Então, em vez de considerar o Enem como inimigo, ele considera esse fracasso no Enem como um amigo. Então, no sentido assim, tá, então eu já sei um jeito que não dá certo de estudar pro Enem. Esse jeito aqui tá errado. Então, isso te torna teu amigo, porque você pode aprender com esse jeito que deu errado. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou trazer mais exemplos para poder explicar essa ideia. Então, por exemplo, a redação do Enem. Se você tem um problema muito grande com vírgula, a vírgula pode ser o seu inimigo. Então, por exemplo, toda vez que você recebe uma redação, uma correção de uma redação do Enem, você olha, sei lá, aqueles 600 pontos, aqueles 700 pontos e pensa assim: nossa, eu sou horrível em redação. Eu sou horrível em vírgula. Aí você começa a odiar a vírgula, foge de todas as coisas relacionadas à vírgula e isso vira um inimigo. Só que os desafios que você tem na sua vida acadêmica vão pedir essa vírgula. Então, se você tem a vírgula como uma inimiga, você vai querer fugir dela. Mas uma pessoa bem-sucedida, o que ela faria? Ela tentaria entender um pouco mais de vírgula, não para ser perfeita em todas as tentativas dela, mas para poder se relacionar melhor com esse desafio. Então, outro exemplo, né, que ele também cita aqui, foi do Thomas Edison, que ele fez 50 mil tentativas de um experimento que ele estava fazendo, né? Eu não sei também se isso é realmente verídico ou se é fictício, mas eu acredito que seja fictício, mas está aqui. E o assistente dele falou assim para ele: poxa, Edson, você tentou 50 mil vezes e não deu certo, quer dizer, você não chegou a resultado nenhum de tudo o que você fez. E o Edson disse assim para ele: resultados? Esses 50 mil mostraram jeitos que não dão certo de resolver o problema. Então você tem sim uma coisa. Você tem 50 mil jeitos que não dão certo. Entende? É essa mentalidade que é proposta por esse livro. Você pensar que, tá, não deu certo. Eu realmente errei, eu fracassei. Mas o que isso me ensina? O que isso me traz que pode ser construído, que pode ser melhorado com o tempo? E a terceira coisa que o fracasso não é o fim. Então ele também fala aqui que na perspectiva, né, o fracasso é quando a gente realmente desiste.
É claro que desistir também depende de que perspectiva a gente está entendendo esse desistir, né? Porque, assim, quando tem uma diferença entre ser teimoso e ser persistente, né? Aquela pessoa que é persistente, ela continua tentando de formas diferentes para conseguir chegar no objetivo dela. Agora, a pessoa que é teimosa, ela tenta dos mesmos jeitos. Então, por exemplo, no caso do Edison, se ele continuasse usando os 50 mil jeitos que ele tinha visto de fazer o experimento, ele estaria sendo teimoso. Mas se ele pegasse essa experiência e tentasse de novo, mas de uma forma diferente dessas 50 mil, ele estaria sendo persistente. Então, o fracasso não é o fim. É isso que ele propõe também, né? Isso é uma reflexão minha a partir dos conceitos que estão aqui, que o fracasso pode ser um começo de uma coisa diferente. Aí entra o desistir, só que numa outra perspectiva, porque assim, desistir de um projeto, tá, beleza, isso é um tipo de desistir. Mas o segundo desistir que eu quero propor aqui é o desistir do velho, é desistir das 50 mil opções que não deram certo e tentar uma coisa nova. Isso é uma segunda perspectiva do desistir que seria mais positiva. Então, eu quero começar, né? Aprendi lendo que o fracasso pode ser um ótimo professor se a gente também estiver disposto a aprender com ele. É claro que vem sim a dor, vem sim aquele sentimento de poxa, eu errei, eu deveria ter feito melhor, mas você pode fazer melhor. Ainda há um amanhã. Então, esse livro trouxe muito essa perspectiva para mim do fracasso e foi muito importante, né, o timing dessa mensagem, porque ontem, né, eu tô gravando esse vídeo em setembro e nós estamos em 2021, mas ontem eu passei por uma experiência de frustração muito grande e eu acordei de manhã e encontrei esse capítulo e eu fiquei muito empolgada. E é justamente sobre isso, esse sentimento, essa dor, é claro que ela vem, mas como é que essa dor, como é que a gente lida com essa dor? Então, aqui tem alguns princípios pra gente começar a pensar sobre isso.